Talvez a história que eu vou lhe contar seja uma das histórias mais conhecidas. Diz que numa cidadezinha um homem todos os dias entrava perto do meio-dia no sacrário para rezar. E isso acontecia dia após dia. Até que um momento ele deixou de lá estar. O padre percebeu e resolveu procurar. Foi quando percebeu que no hospital aquele homem estava a ficar. Tinha ficado doente. E quando chegou no hospital perguntou por um senhor de cabelo grisalho, que deve ter chegado com um chapéu de palha, muito simples. Logo ali na entrada do hospital lhe responderam: o seu Zé? O padre não sabia o nome daquele homem, mas deduziu que podia ser. Como assim vocês sabem o nome dele de cabeça assim? Porque o seu Zé é diferente. Diferente como? Ele não tem visita, mas todos os dias ele está muito alegre. Sempre está sorridente, mesmo com as dores que ele pode sentir pela sua doença. Nunca vimos reclamar. Foi quando o padre entrou naquele quarto e encontrou o Zé sorrir com um olhar muito profundo. Ele perguntou: ô José, acho que a sua história está fazendo a diferença na vida de muita gente. Todos querem saber por que você é tão alegre, mesmo sem receber nenhuma visita aqui no hospital. Foi quando o senhor José olhou nos olhos daquele padre e disse: eu? Não receber nenhuma visita? Ah, seu padre, lembra quando eu ia todos os dias, ao meio-dia, no sacrário e dizia assim para ele: oi Jesus, eu sou José, só vim aqui te visitar. Agora, esses dias, logo no primeiro dia eu entrei, ele bateu na porta e disse: oi José, eu sou Jesus, eu vim aqui te visitar. Foi naquele momento que José percebeu que valeu a pena todos os dias a Eucaristia buscar, e que ele sabia que jamais sozinho ele está. Meus queridos, meus amados, vale a pena cada encontro com Jesus. Vale a pena cada encontro com a Eucaristia e com o seu amor. Não desista. Eu sei que estamos passando por um momento muito distante, talvez, mas esse é o momento que Jesus vem nos visitar. Já reparou que hoje não podemos ir à sua casa, mas de tantas formas Ele vem nos visitar. Hoje, Jesus bate à porta da tua casa e do teu coração. Ele diz: oi, eu sou Jesus e vim lhe visitar. Que você tenha um bom estudo de tema e compreenda que a Eucaristia é o encontro seu com o Senhor, é o encontro da vida e do amor. Valeu a pena. Olá, estamos aqui para estudar e rezar juntos o 6º tema do ano de 2020 das equipes de Nossa Senhora. Eucaristia, fonte de santidade. E os nossos objetivos são: entender que a Eucaristia é o coração da Igreja, que é a Eucaristia que faz a Igreja. Compreender que na Eucaristia é onde está o segredo da força da santidade. Compreender que a Eucaristia não pode jamais ser separada da vida concreta da pessoa, do casal, da família. Conscientizar-nos que toda a nossa vida deve ser eucarística. Introdução geral. O Concílio Vaticano II afirmou que a Eucaristia é fonte e centro de toda a vida cristã, na medida em que é a união com a vida de Cristo que transforma a vida do homem. Portanto, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa e o pão vivo que dá aos homens a vida, mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Receber Jesus Cristo na Eucaristia nos impele a nos transformar nele, a nos conformar com ele, pois quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como afirma o Papa Francisco, nutrir-se da Eucaristia significa deixar-se transformar naquilo que recebemos. Por isso,
cada vez que recebemos a Eucaristia, assemelhamos-nos mais a Jesus, transformamos-nos mais em Jesus. Enfim, tornamos-nos aquilo que recebemos. A Eucaristia é fonte de nossa santidade. A Eucaristia está colocada no centro da vida eclesial, porque a Igreja vive de Jesus Eucarístico. Por ele é nutrida e por ele é iluminada. Como afirma o Papa Francisco, a Eucaristia ocupa lugar central da Igreja, porque é presencialmente ela que faz a Igreja. E como sintetiza o Sínodo dos Bispos sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Isto porque a Igreja vive da Eucaristia desde as suas origens. Nela encontra a razão da sua existência, a fonte inesgotável da sua santidade, a força da unidade e o vínculo da comunhão, o vigor da sua vitalidade evangélica, o princípio de sua ação de evangelização, a fonte da caridade e o impulso da promoção humana, a antecipação de sua glória no banquete eterno das núpcias do Cordeiro. Por isso que o domingo é o dia santo para nós católicos, pois ele é santificado pela celebração eucarística, presença viva do Senhor entre nós e para nós. Portanto, é a missa que faz o domingo do cristão. O domingo do cristão gira em torno da Santa Missa. Que domingo é, para o cristão, aquele que falta ao encontro com o Senhor? Tudo isto é dom e tarefa. Comungar o Cristo é uma graça, e assemelhar-se a Ele é uma tarefa. Eis a lógica mais clara do caminho de santidade. Texto bíblico. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que bebedes, fazei em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Leitura orante da Bíblia. Propomos a cada um e ao casal, durante este mês, a partir do texto bíblico, seguir os 4 degraus da leitura orante da Bíblia: leitura, meditação, oração e contemplação, conforme o esquema e as perguntas apresentadas no anexo 1 do nosso livro de estudos. Breve reflexão ao texto bíblico. De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Os cristãos de Corinto haviam se desviado da boa conduta, manchando a celebração da ceia do Senhor com jantares suntuosos de alguns, suscitando divisões entre eles. São Paulo repreende aquela comunidade e reafirma que já havia lhes ensinado que a ceia do Senhor, o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue do Senhor, como Jesus disse e fez na véspera de sua paixão e morte. A instituição da Eucaristia é o ato culminante da missão de Jesus Cristo. Nela, ele anuncia sua morte iminente para a remissão dos pecados da humanidade. Isto é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança, garantida pelo meu sangue. Mais do que isso, Jesus anuncia a sua ressurreição ao mandar repetir o que ele mesmo está fazendo. Fazei isto em memória de mim. Está mandando celebrar até o fim dos tempos este mistério, no qual ele se faz vivo em corpo e sangue.
de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. No Evangelho segundo Lucas, Jesus, ao celebrar a última Páscoa judaica, assim fala aos apóstolos: desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, pois estava concluindo a sua missão visível no meio da humanidade e em favor dela, dar a vida para a remissão de todos os pecados. Mas realiza uma nova aliança com a humanidade, uma aliança definitiva, selada com o seu próprio sangue, porque o seu amor é infinito. E o desejo ardente de Jesus é de dar vida eterna a cada pessoa, pois com a sua morte ele vence o pecado e com a sua ressurreição ele dá vida plena a quem adere à sua pessoa. Jesus é e estabelece uma nova Páscoa, a Páscoa da verdadeira vida, vida eterna em Deus. Por isso a Eucaristia também é um anúncio do banquete celestial do Cordeiro no reino dos céus. Esse mistério é celebrado pelos cristãos desde os primeiros dias da Igreja. E fiel à ordem de Jesus Cristo, a Igreja continua a celebrá-lo até a sua vinda gloriosa no final dos tempos. A Eucaristia torna presente a morte e a ressurreição de Jesus. E é perfeita ação de graças e louvor, pois é o próprio Filho que se oferece ao Pai pela ação do Espírito Santo, que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus. Na Eucaristia, o pão e o vinho são de fato corpo e sangue. Por isso Jesus manda comer deste pão e beber deste cálice. Ele mesmo afirma: pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Entretanto, não é a razão que nos fará compreender este mistério. Somente a fé pode aceitar a verdade da qual Jesus fala instantaneamente no capítulo 6 do Evangelho de São João. Quando recebemos o pão eucarístico, fazemos comunhão com Jesus Cristo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. A Eucaristia revela o imenso amor de Deus por nós. Na Eucaristia, Jesus Cristo, o Santo, se une a nós, pecadores. Quer viver em nós para que vivamos nele e nos tornemos santos. É na Eucaristia que o cristão encontra forças para realizar em sua vida as bem-aventuranças, para cumprir o mandamento cristão. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ame também uns aos outros. A Eucaristia é o sacramento da unidade e do amor. Ó sacramento da piedade, ó sinal da unidade, ó vínculo da caridade, exclama Santo Agostinho. A Eucaristia é o grande auxílio à vida conjugal, pois o matrimônio é também sacramento de amor e de unidade. Por isso, o casal que encontra nela a plenitude do amor para viver plenamente o seu casamento. A Eucaristia celebra e torna presente e definitiva e fiel a aliança de Deus com a humanidade. E os casais testemunham esta aliança quando vivem intensamente a aliança de amor e fidelidade que um dia fizeram entre si. A Eucaristia une os fiéis a Cristo e aos irmãos. Quanto mais fortalecerá a união do casal que busca a santidade. Texto de apoio. Apresentação dos textos. Os textos selecionados do Papa Francisco e do Padre Cafarel não têm dúvida em afirmar que a Eucaristia é o centro e a raiz da vida espiritual do cristão. É o alimento espiritual de nossa caminhada para Deus. É o meio mais poderoso para a nossa santificação, pois pela Eucaristia nos unimos com o Santo e somos nele transformados, assumimos a imagem e semelhança do Senhor. Na Eucaristia está o segredo da santidade.
É esta união com Jesus Cristo na Eucaristia que nos move e nos encoraja à santidade pessoal, conjugal e familiar, à vivência comunitária da nossa fé e ao dinamismo apostólico. É por isso que tanto o Papa Francisco quanto o Padre Caffarel insistem na participação frequente no mistério eucarístico, pois é onde encontramos a energia espiritual que precisamos como discípulos missionários de Jesus Cristo, no cumprimento do preceito do amor. O convite é: sejamos homens e mulheres eucarísticos. Também nos lembram que a Eucaristia, para que seja realmente Eucaristia, não pode jamais ser separada da vida concreta, do cotidiano, da pessoa, do casal e da família. A Eucaristia nos move a sair em rumo à vida real, à vida humana, em direção aos necessitados da sociedade, em direção ao próximo. A Eucaristia também tem um caráter social. Ser homem e mulher eucarístico e comungar com Cristo é viver com Ele e como Ele viveu no meio dos homens. Toda a vida de Jesus Cristo foi eucarística, pois realizou a vontade do Pai, oferecendo vida em abundância para todos. A Igreja, que somos todos nós, possui a missão de continuar o projeto eucarístico de Jesus e terminará a sua missão quando o mundo estiver eucaristizado. Texto do Papa Francisco. A Eucaristia exige a integração no único corpo eclesial. Quem se aproxima do corpo e do sangue de Cristo não pode ao mesmo tempo ofender aquele mesmo corpo, fazendo divisões e discriminações escandalosas entre os seus membros. Na realidade, trata-se de distinguir o corpo do Senhor, de reconhecê-lo com fé e caridade, quer nos sinais sacramentais, quer na comunidade. Caso contrário, come-se e bebe-se a própria condenação. Este texto bíblico é um sério aviso para as famílias que se fecham na própria comodidade e se isolam, e de modo especial para as famílias que ficam indiferentes aos sofrimentos das famílias pobres e mais necessitadas. Assim, a celebração eucarística torna-se um apelo constante a cada um, para que examine-se cada um a si mesmo, a fim de abrir as portas da própria família a uma maior comunhão com os descartados da sociedade e depois sim receber o sacramento do amor eucarístico que faz de nós um só corpo. Não se deve esquecer que a mística do sacramento tem um caráter social. Quando os comungantes se mostram relutantes em deixar-se impelir a um compromisso a favor dos pobres e atribulados, ou consentem diferentes formas de divisão, desprezo e injustiça, recebem indignamente a Eucaristia. Ao contrário, as famílias que se alimentam da Eucaristia com a disposição adequada reforçam o seu desejo de fraternidade, o seu sentido social e o seu compromisso para com os necessitados. A comunidade é chamada a criar aquele espaço teologal onde se pode expressar a presença mística do Senhor ressuscitado. Partilhar a palavra e celebrar juntos a Eucaristia nos tornam mais irmãos e vão nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e missionária. A palavra de Deus convida-nos explicitamente a resistir contra as maquinações do diabo e a apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Não se trata de palavras poéticas, porque o nosso caminho para a santidade é também uma luta constante. Quem não quiser reconhecê-lo, ver-se exposto ao fracasso ou à mediocridade. Para a luta, temos as armas poderosas que o Senhor nos dá, a fé que se expressa na oração, a meditação da Palavra de Deus, a celebração da missa,
a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de caridade, a vida comunitária e o compromisso missionário. Texto do Padre Cafarel. O pão de cada dia, um admirável privilégio vocês possuem, leigos do século XX, do qual parece que não avaliam preço a possibilidade de comungar todos os dias. Foi necessário que uma grande voz se elevasse no princípio deste século, a de Pio X. Ele proclamou claramente a toda a Igreja: quando Cristo nos manda pedir o nosso pão cotidiano na oração dominical, devemos entender por isso, e quase todos os padres da Igreja assim o ensinam. Não tanto o pão material, mas o pão eucarístico, que deve ser recebido a cada dia. A Eucaristia tem um lugar central na vida cristã, mas ela não deve ficar isolada dos outros elementos desta vida cristã, dos quais uns lhe preparam o terreno e os outros são os seus frutos. Contentar-me-ei de mencionar 3 de insubstituível importância. Um conhecimento mais profundo da verdade e da fé, especialmente por um contato habitual com a palavra de Deus. A oração. Falo da oração mental, que se designa pelo termo de meditação. O amor ao próximo. Um amor ao mesmo tempo vivo e eficaz. Vocês vão reclamar: o Senhor não sabe, não conhece a nossa vida leiga. O que eu sei é que não há cristianismo com abatimento. Conheço também alguns cristãos perfeitamente normais, e eu lhes garanto que acham que as necessidades vitais do organismo espiritual, assim como as do corpo, não podem ser negligenciadas sem perigo grave. Mas estou convencido que se poderão esperar dias magníficos para a nossa cristandade se, enfim, se chegar a compreender que a missa e a comunhão de cada dia são um regime normal do cristão. Que se dispensar este convívio sagrado sem razão é a prova incrível de um pouco caso para com este dom prodigioso do amor divino, a Eucaristia. Veremos então multiplicarem-se as vocações sacerdotais e religiosas alimentadas pela Eucaristia. As almas aspiram a um dom cada vez mais total. Assistiremos também a uma fecundidade inesperada de nossos movimentos católicos e o sacramento do matrimônio, superativado pelo seu entroncamento com a Eucaristia, dará plenamente seus efeitos de fidelidade, de pureza, de santidade conjugal. Agora, queremos convidar você a estudar mais um pouco o seu livro de estudo, entender e preparar a próxima reunião, mas acima de tudo, preparar o seu coração para este encontro com a Eucaristia, porque Deus vem todos os dias ao teu encontro, esperando te receber de volta. Até o nosso próximo estudo.